Então vamos à declaração do Flávio Dino, que já repercutiu um bocado. Ela foi dada ali no meio dessa audiência pública, quando ele, de uma maneira também, vamos dizer assim, indireta, embora bastante direta, para quem conhece os elementos do caso, citou o caso Master comparando com um elefante azul. Quer dizer, um elefante pintado de azul. A metáfora se dá, eu preciso explicar o óbvio, para se ter a dimensão da coisa. Porque o elefante é um animal muito grande, né? O azul é uma cor que chama muita atenção, e ele estava ali. Esse elefante aí do Master, com o Daniel Vorcaro cometendo as suas fraudes, etc., andando, circulando, e ninguém estava vendo. Então o Flávio Dino está querendo entender, para ver o que pode ser feito a partir de agora, de medidas preventivas, etc. Mas é curiosa a maneira como ele fala, e eu vou analisar em seguida à luz dessas condutas dos ministros do Centrão do STF. Pode soltar. Onde está o Banco Central, onde está a CVM? Primeira pergunta. A segunda, vamos imaginar que um banco lastreado, por exemplo, nesses precatórios, nesses créditos, que ele carrega lá no balanço dele. Com a ajuda, ele próprio, ou com a ajuda de outros bancos, ele começa a emitir CDB pagando 130%, 140% do CDI. Coisa que, para mim, que sou um poupador popular, né, classe média, chama atenção. Eu, doutor Jacobina, me impressiono, e não é de hoje, eu ando em Brasília, exercendo o cargo, desde 1999. Eu nunca vi tanto elefante pintado de azul desfilando nessa esplanada. Tanta coisa absurda. E a minha indagação como servidor do Estado brasileiro ninguém viu? Como que ninguém viu? O elefante é grande, está pintado de azul, está desfilando na frente de todo mundo. Então, para além de todas essas definições normativas, o que o Partido Novo nos oferece é a oportunidade de, ao discutir a equivalência entre a arrecadação tributária e poder de polícia, perquirir. A arrecadação tributária pode ou não ser mantida, desde que haja equivalência, proporcionalidade, referibilidade, razoabilidade, como queiram chamar. E por isso essas indagações. Porque, às vezes, quando o sistema falha, nós temos danos. Isso foi mencionado nas exposições, creio, da CVM, dois conceitos que são fundamentais. Nós estamos falando de poupança popular. Nós estamos falando de economia nacional. Nós não estamos falando de interesses puramente privados. Se estivéssemos falando de interesses puramente privados, já era grave. Porque sem mercado privado saudável, o país não cresce. Mas nós estamos falando de contas que, em última análise, são penduradas no bolso do consumidor. Porque o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, quando desembolsa 40, 50 bi, quiçá 60, em última análise, alguém pagará esta conta. Em última análise, alguém pagará esta conta. Ele está se referindo claramente ao caso Master e ao rombo deixado no Fundo Garantidor de Crédito, de 40 e poucos, 50, 60 bilhões de reais, como ele citou, porque inicialmente eram 41, mas depois houve liquidação dos bancos ligados ao Master, então esse volume ele está aumentando ainda, e se a emenda Master, que eu repito, foi apresentada no Senado pelo Ciro Nogueira e na Câmara dos Deputados pelo Felipe Barros, se ela tivesse sido aprovada, esse rombo poderia ser 4 vezes maior, pelo menos, porque talvez os investimentos que tivessem que ser cobertos, eles fossem ainda maiores, com a propaganda que Daniel Vorcaro faria para você colocar o dinheiro lá, porque afinal o valor de cobertura não mais seria 250 mil reais, mas até R$1 milhão. Isso poderia dar segurança para o investidor, seja por CPF ou por CNPJ. Então ficou o valor em 250 mil, não foi elevado a 1 milhão, e mesmo assim são dezenas de bilhões de reais de prejuízo. Foi o final
do meu primeiro vídeo aqui no canal de YouTube sobre o caso Master, coincidências do escândalo Master, que viralizou no verão. Se vocês olharem, falei no final sobre quem paga essa conta. O Flávio Dino está fazendo um comentário ali, com essa metáfora do elefante azul, ao fazer perguntas ao Rogério Antônio Luca, que é secretário executivo do Banco Central, que é um dos expositores, um dos especialistas, um dos servidores que estão fazendo apresentações para explicar os mecanismos, os procedimentos para os ministros do STF no âmbito dessa ação. E aí ele fala, olha, o elefante azul circulando aqui na esplanada dos ministérios, etc. E ele nem entra com um elemento criminal. Então ele faz ali aquela metáfora de que, olha, o sujeito está oferecendo o CDB, 140% do CDI, etc. Um valor que todo o mercado estava olhando assim como uma coisa que não era possível de se entregar, que deveria ter algum tipo de mutreta por trás e tal. Estava já com vários sinais escancarando que havia algo de obscuro. E ninguém estava olhando, olha. Se ninguém estava fazendo nada, é porque muita gente estava sentada em cima desse elefante. Muita gente estava lá brincando sem trocadilho na tromba do elefante. Estava agarrado nas pernas do elefante. Parlamentares, membros do Poder Judiciário, governadores, membros de autarquias, indicados políticos, todos apareceram aí no âmbito do escândalo. Parecia que tinha muita gente fazendo vista grossa. Alguns, como a investigação tem mostrado, por exemplo, no caso de 2 diretores do Banco Central, que estavam recebendo algo em troca de Daniel Worcaro. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi preso recentemente, estava renegociando imóveis de luxo, valor de 146 milhões de reais, trazendo aqui de cabeça de programas anteriores onde já tratei desse assunto. Mostramos aqui, analisei as mensagens. O Worcaro dizendo, preciso dele feliz para a corretora, sobre o então presidente do BRB, que estava tentando ajudar o Worcaro na aquisição do Banco Master, a pagar a sua sujeira e deixá-lo ainda mais rico. Então tinha muita gente que estava a galope nesse elefante, feliz da vida com esse passeio, aproveitando o safari. É por isso. Mas por que o Flávio Dino não cita os seus colegas? Já que Dias Toffoli era sócio oculto da Marit, que aparentemente, de acordo com tudo que foi revelado nas investigações, recebeu aportes milionários. Aparentemente não, isso já está documentado. Aportes milionários do Fundo Arlim, controlado pelo Fabiano Zete, o cunhado e operador do Worcaro. E ainda quis ficar com a relatoria do caso Master, ficou durante semanas travando investigações em diversas frentes, como a gente sabe hoje. Um caso gravíssimo, e ainda não teve responsabilização, não teve punição. Pelo contrário, só tem ele lá dizendo barbaridades a respeito de todos que ousam cobrar responsabilização, que trazem detalhamentos a respeito desse mecanismo, dessas empresas administradoras do Resort Itaiaia que pertenciam à família Toffoli. Lembrando que tem o caso lá do empréstimo do Bradesco, depois tem o caso do Fabiano Zettel ligado ao Daniel Worcaro, portanto o caso Master, e depois ainda o caso JBS, né, que é da JIF por meio de um advogado que comprou cotas. Assim como o Fundo Arlim, controlado pelo Fabiano Zettel, comprou cotas da participação da Marit, da qual o Toffoli era sócio oculto, no Resort Itaiaia. Então, não tinha colega do Flávio Dino sentado nesse elefante, já que ele fez a analogia sem qualquer elemento criminal aqui? Então vamos usar a analogia. Era um grupo, vamos dizer assim, da elite econômica que tinha o seu protagonista bilionário, organizando festa com a presença de autoridades, patrocinando eventos internacionais com a participação de ministros do STF, degustação de uísque Macallan com a presença de ministros do STF. E ninguém estava vendo nada. Então não dá para jogar só a culpa no Banco Central, não dá para jogar só a culpa na CVM. O contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões de reais que seriam pagos.
Não foram porque ele foi preso, porque o banco foi liquidado. Em novembro de 2025 foram pagos 80 milhões e 200 mil reais. Será, Dino, que essas pessoas estavam sentadas em cima desse elefante? Elas não estavam vendo que aquilo era esquisito? Porque do jeito que o Dino falou, oferecer aí a 140% e tal, já era para colocar o pé atrás. Imagina pagar 130 milhões para revisar manual de ética com erro ainda. Ou confissões involuntárias, como eu mostrei aqui no programa, trazendo o documento original. Um dos serviços alegadamente prestado não convenceu ninguém, né? Então, os ministros do STF também parecem explorar certas obscuridades, ou pelo menos não se referir diretamente às condutas que mostram alguma centelha de responsabilidade deles. Pode-se discutir aí a seara, se é a seara moral, se é a seara jurídica, ou se é uma outra seara criminal que nem sequer se pode discutir, porque não se permite avançar a investigação. Não se cria sequer a CPI. A CPI do Master, aliás, o senador Eduardo Girão deu discurso hoje no Senado falando a respeito disso, está lá na gaveta do Cássio Nunes Marques, que também voou em jatinho aí, ligado ao Vorcaro, que tem um filho que também foi remunerado por consultoria, que foi remunerada pelo Master, etc. O pedido de instalação da CPI está lá, na gaveta, há mais de um mês, sendo que você tem jurisprudência da CPI da Covid, que CPI no Senado tem que ser aberta, tem que ser instalada. Aí mora o grande perigo. Quero chamar a atenção. Pois uma CPI ou CPMI séria do Banco Master não tem como não começar seu trabalho investigando a fundo o envolvimento de alguns ministros que se acham acima da lei, que hoje em dia não pensam que são deuses, tem certeza que o são. Tem contrato de 129 milhões de reais da esposa de um deles, tem um resort de outro, jatinho do Vorcaro, do Banco Master, para cima e para baixo. Isso precisa ser, nós temos o dever de encarar isso que pode deixar a Lava Jato, o escândalo que passou o Brasil a limpo, no chinelo, porque tem muito mais para se investigar e nós temos que fazer isso. Eu encerro, senhor presidente, com esse profundo pensamento nos deixado pelo grande pacifista e humanista Divaldo Pereira Franco, baiano, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Abro aspas. O mal não tem vida própria. É apenas ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Nós temos 3 caminhos para abrir essa CPMI. Senhor presidente, é o presidente Davi Alcolumbre abrir de ofício porque ele tem as assinaturas suficientes. Nós conseguimos. Tanto aqui no Senado Federal, 53 senadores assinaram o meu requerimento, quanto aqui na Câmara dos Deputados, que recorde de assinaturas de deputados assinaram também a CPMI. Então, tem 2 caminhos, mas nós já judicializamos. É importante que a população saiba disso. Senhor presidente, mais 1 minuto eu concluo. Saudando aqui a ilustre presença que eu estou vendo agora desse grande empreendedor brasileiro, Luciano Hang. Seja muito bem-vindo aqui ao plenário do Senado Federal. Deus abençoe. Tudo de bom. Eu quero dizer que já judicializamos. A CPI de minha autoria, com 53 senadores, recorde, ampla maioria da casa, está nas mãos, já no gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, há 1 mês e 1 semana. Basta ele determinar que o Senado abra. Tem vários precedentes, inclusive a CPI da pandemia, que o Supremo mandou o Senado abrir. E o outro caminho, senhor presidente, é com relação à CPMI, que está na antessala do ministro André Mendonça, para ele aceitar como prevento, senador Cleitinho, já que o ministro André Mendonça é o relator do caso do Banco Master. Nós temos esses 3 caminhos. Davi Alcolumbre, de ofício, e 2 ministros do Supremo indicados, inclusive, pelo governo anterior. Olha só que interessante. Pelo governo Bolsonaro. Para que essa verdade venha à tona e o brasileiro tenha o direito de saber toda a verdade dessa questão, dessa roubalheira, da maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Dá uma parte aí, ó. Claro. Então, é preciso trazer à luz todos os elementos e não só jogar no colo dos outros, como eles tentam fazer.
O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.